Fala moçada, mais um vídeo de Ciências Humanas. Sou o professor Varela apresentando aqui os comentários sobre a prova do Enem 2015. Como eu disse, Ciências Humanas, agora estou no estúdio aqui com o professor Álvaro, o professor Guilherme. E aí, gente, tudo bem? Tudo bom, Gui? Beleza. Fala com o microfone pertinho aí. Gui, fala aí, você, alguns comentários da prova de história, não é isso? Exatamente. Como é que é? Conta pra gente. Pensando na prova de história geral que nós tivemos, apesar da boa distribuição, a única exceção que a gente encontrou, o único tema que foi realmente mais abordado foi a parte de Idade Média. Pensando em Idade Média, nós tivemos basicamente um resumo da prova, basicamente um resumo do que foi Idade Média em 4 questões. Nós tivemos uma abordando a parte política, falando dos estamentos, um texto muito batido, né? Fala sobre os que guerreiam, os que rezam e os que trabalham. Certo? A parte política da Idade Média. Do outro lado, da parte econômica, nós falamos uma parte comentada pelo professor Aloysio sobre as imagens, nós falamos sobre o calendário em cima da questão agrícola na Idade Média. A importância da produção agrária no contexto do período medieval. E foi muito legal sobre isso na prova, que nós caminhamos para o fim da Idade Média. Ele tem uma questão de São Tomás de Aquino, que ele trabalha basicamente como um teórico do absolutismo, né? Colocando como que uma monarquia seria uma boa saída para aquela situação. Avançando mais ainda, a 4ª questão de Idade Média, o que é um número absurdo, né? Pensando no contexto todo, né? No contexto todo é um número muito grande. É um tema que destoou dos outros, assim. A gente não teve Renascimento, não tivemos Guerra Mundial nenhuma, não tivemos Revolução Francesa e tivemos 4 de Idade Média. E a gente termina falando sobre a transição feudo-capitalista, né? Um tema muito batido, muito manjado, que vem ganhando cada vez mais importância nos vestibulares. Legal. Então, o tema Idade Média foi um tema, talvez, dentro de História Geral, o tema mais importante do Enem, o tema mais importante do Enem dessa prática. Mas eram boas as questões? Boas, ótimas questões. Apesar do texto muito comentado, um texto que já está em muitas outras questões... ótimas possibilidades, ótimas alternativas. Mas no vídeo de história, quem assistiu aí, o professor Júlio falou um pouco disso, de textos já batidos, mas que extraíram coisas novas. Né? Nossa, a questão que fala sobre os que rezam, os que guerreiam e os que trabalham, é um texto muito famoso. É uma coisa muito colocada mesmo dentro de história. Só que eles conseguiram sair e colocar alternativas que destoam de outras questões. Isso foi muito legal, Eles renovaram um texto já utilizado. Foi uma boa situação. Legal. Beleza? Tranquilo? Bom, passo agora, professor Álvaro, a gente entra na parte de filosofia e sociologia, beleza? Legal. E aí, Álvaro, o que você achou da prova? Foi boa? Achei que das provas de filosofia foi uma das provas mais inteligentes. Ela exigiu que o aluno realmente tivesse uma boa leitura, tinha que ser um bom leitor, isso já é uma opinião recorrente, mas o principal é que ela exigiu de cada um dos pensadores justamente o conceito mestre, o conceito básico. Ele estava ali, dentro das questões, e pediu todas as eras, exigiu o conhecimento de cada uma das eras. Então, tivemos o quê? Filosofia antiga, com uma questão de Sócrates. O aluno vai sempre lembrar que Sócrates ou Platão, estamos falando da mesma coisa, é a busca da verdade, ou seja, daquilo que é absoluto. E aí, em contraposição, os sofistas que tentavam relativizar essa verdade. Então, o aluno que lembra dos conceitos primeiros, esse aluno realmente conseguiu fazer uma excelente prova. Passando para a Idade Média, como ele já falou, o São Tomás de Aquino é a cristianização de Aristóteles, assim como Agostinho cristianizava Platão. Então, o aluno que se lembra disso, Aristóteles tem sempre como finalidade o quê? A busca do bem, do sábio que vai levar a sociedade, ou seja, a uma sociedade do bem. Então, esse não teve também dificuldade. Chegando já na Idade Moderna, temos a questão de Hobbes, muito tranquila, uma das mais fáceis, né, a selvageria humana, né, um lutando contra o outro. Passando para Hume, também o conceito primeiro de Hume, que ele é um dos 3 grandes filósofos empíricos, ou seja, da experimentação, juntamente com Bacon e com Locke. Isso aí foi bastante visto em sala de aula, era só lembrar, né, empirismo, sensação, ou seja, sentidos. Depois passamos para Nietzsche, e Nietzsche foi uma questão muito inteligente, que o aluno que lembrou dos princípios que fizeram com que Nietzsche renegasse de Platão para frente os filósofos, vai lembrar que justamente para ele os gregos principais eram aqueles que eram anteriores a Platão. Justamente o quê?
os pré-socráticos. E é ali que ele vai valorizar o conhecimento dos pré-socráticos. Finalmente, fechando com chave de ouro com a Simone de Beauvoir, que quase que tínhamos certeza que deveria cair alguma coisa. Se caísse alguma coisa de existencialismo, seria Simone de Beauvoir, né? Com aquela ideia de que o homem, na verdade, é o único que se constrói. Todas as coisas têm primeiro a sua essência determinada e depois elas existem. Já o ser humano, não. Ele tem primeiro a sua existência e depois, com as suas escolhas, ele vai se construindo. E, evidentemente, o que faz a Simone de Beauvoir com o existencialismo? Ela mostra para o mundo que, então, a mulher estava sendo equiparada ao animal, porque ela já entrava com a sua essência determinada, não tinha poder de escolha, gerando, por isso, justamente, os protestos e as lutas femininas por uma igualdade de gênero. Que Eu legal. acho que foi uma prova tranquila. Me parece, então, uma prova bem distribuída. Muito bem distribuída, muito inteligente, que exigia, não exigia detalhes, não exigia conhecimentos complementares de cada autor, e sim, justamente, a ideia mestra Muito de cada legal. autor, e dessa ideia mestra, eles colocavam com um texto inteligente que fazia com que o aluno conseguisse pensar, não, esse é o fulano, e a base dele é essa Diz ideia. isso, então ele juntava o as aluno coisas. que tem realmente conhecimento solidificado, ele deve ter feito uma excelente prova. Várias disciplinas estão levando na mesma linha, que tem acontecido isso em geral, né? Que bom, né? Esse sinal de prova bem feita. Bom para o nosso aluno. Claro, Bom pro nosso aluno. que bom. Gui, e aí, você tem mais algum comentário para fazer? Sobre a questão de sociologia, talvez a prova mais esperada e mais em cima do que a gente esperava, movimento social. Apesar de uma questão do Mannheim que retoma quase que de forma direta o fato social do Durkheim, e o Weber, no texto Ciência como Vocação, movimento social. A gente tem a questão feminista, né, nas lutas dos anos de 1960, questão do negro muito abordado sobre a escravidão, do índio, certo? Que a gente coloca até na questão do Brasil colonial, mas começa a chegar a questão do índio no Brasil, e talvez a única ausência que era muito esperada no contexto de movimento social foi a falta de qualquer questão sobre o movimento LGBT, certo? De resto, a questão do negro, a questão da mulher e a questão do índio totalmente abordado na prova, o que era muito esperado, né? Exatamente a cara do Enem, exatamente o que a gente esperava. Mas é basicamente isso, a prova de sociologia do Enem. Legal, muito bom. Beleza? Obrigado, viu, gente? Valeu, Gui. Que agradeço. Obrigado, Álvaro. Valeu. Moçada, espero que vocês tenham ido bem nessa prova também. E fique ligado nos vídeos que a gente tem aí direto no canal, cheio de coisa para você ver, curtir. Curta, compartilhe e assine o nosso canal. Muito obrigado e fique ligado na TV SEB.